Você sabia que existe uma regra simples que pode transformar completamente sua vida financeira? Uma regra usada pelos ricos para ficarem cada vez mais ricos, enquanto a maioria das pessoas continua presa no mesmo lugar. Imagine se você pudesse melhorar sua situação financeira em apenas 1% ao dia. Parece pouco, mas ao longo do tempo, esse pequeno progresso se transforma em um impacto gigantesco. Esse é o segredo por trás da regra do 1%. No vídeo de hoje, você vai descobrir como aplicar essa regra para construir riqueza, multiplicar sua renda e mudar seu futuro financeiro. Vamos falar sobre como os milionários utilizam essa estratégia de forma quase imperceptível, acumulando resultados extraordinários sem precisar dar grandes saltos. Então, se você quer aprender a fazer seu dinheiro crescer de forma inteligente, fique comigo até o final, porque esse conhecimento pode mudar sua vida. A maioria das pessoas acredita que para ficar rico é preciso ganhar na loteria, criar uma ideia bilionária ou receber uma grande herança. Mas essa mentalidade é exatamente o que impede muitos de alcançarem a riqueza. Na realidade, a construção de patrimônio não acontece de um dia para o outro. Ela é resultado de pequenas decisões e hábitos consistentes que, ao longo do tempo, criam um efeito poderoso. O problema é que a maioria das pessoas não percebe isso e, por isso, nunca sai do lugar. Pense em alguém que tenta economizar dinheiro, mas acaba gastando tudo porque acha que pequenas quantias não fazem diferença. Ou em alguém que quer investir, mas nunca começa porque acredita que precisa de muito dinheiro para isso. Esse pensamento impede o progresso e mantém as pessoas presas ao mesmo ciclo financeiro. Agora, imagine se você pudesse melhorar apenas 1% todos os dias. No início, pode parecer insignificante, mas com o tempo, essa pequena melhora se multiplica, gerando resultados exponenciais. Essa é a lógica por trás da regra do 1%, e é exatamente isso que os ricos entendem e aplicam diariamente. Mas afinal, como essa regra funciona na prática? E por que ela é tão poderosa? Vamos entender isso agora. A regra do 1% é um conceito simples, mas extremamente poderoso. Trata-se da ideia de melhorar apenas 1% a cada dia. Essa pequena evolução diária, quando acumulada ao longo do tempo, gera um crescimento exponencial. Pense em um atleta que treina um pouco melhor a cada dia. No início, os resultados são quase imperceptíveis, mas depois de meses ou anos, ele se torna um dos melhores do mundo. O mesmo acontece com empresários e investidores de sucesso. Eles não ficam ricos do dia para a noite, mas sim através de pequenos ganhos constantes que se multiplicam ao longo do tempo. Essa regra se baseia no conceito de progresso marginal. Pequenas melhorias acumuladas criam uma vantagem competitiva gigantesca. Por isso, os ricos não focam em mudanças drásticas, mas sim em hábitos financeiros que garantem crescimento contínuo. Agora, você pode estar se perguntando, mas como essa regra se aplica diretamente ao dinheiro? A resposta está em um dos princípios mais poderosos do mundo financeiro: os juros compostos. Esse conceito permite que pequenas quantias de dinheiro cresçam de forma exponencial ao longo do tempo. Vamos entender agora como o efeito dos juros compostos pode transformar até pequenos investimentos em uma verdadeira fortuna. Se existe um segredo que os ricos entendem melhor do que ninguém, é o poder dos juros compostos. Albert Einstein chamava os juros compostos de a oitava maravilha do mundo, porque ele tem um efeito multiplicador impressionante ao longo do tempo. Funciona assim: quando você investe dinheiro, ele rende um percentual sobre o valor inicial. Mas no mês seguinte, você não ganha juros apenas sobre o que investiu, e sim sobre o valor acumulado, ou seja, sobre os juros também. Esse ciclo se repete continuamente, criando um efeito bola de neve, que pode transformar pequenas quantias em fortunas. Vamos ver um exemplo prático. Imagine que você comece investindo apenas R$ 10 por dia em um ativo que rende 10% ao ano. No primeiro ano, você terá investido cerca de R$ 3.350. Mas com os juros compostos, esse valor começa a crescer rapidamente.
Em 20 anos, sem precisar aumentar sua contribuição, você teria acumulado cerca de R$230 mil. Em 30 anos, esse valor ultrapassaria R$1 milhão. Agora, pense na regra do 1% aplicada a isso. Se a cada ano você conseguir aumentar um pouco seus aportes e melhorar sua rentabilidade, os resultados se tornam ainda maiores. Isso é exatamente o que os ricos fazem. Eles começam cedo, reinvestem os ganhos e deixam os juros compostos trabalharem para eles. Mas os milionários não aplicam essa regra apenas nos investimentos. Eles também a usam para multiplicar suas fontes de renda. E é sobre isso que vamos falar agora. Os ricos não dependem de apenas uma fonte de renda. Pelo contrário, eles aplicam a regra do 1% para criar e expandir múltiplas fontes de dinheiro ao longo do tempo. A maioria das pessoas tem apenas um salário fixo, e quando surge um imprevisto ou a inflação sobe, acabam enfrentando dificuldades. Os milionários, por outro lado, sempre buscam maneiras de diversificar sua renda. Isso pode incluir investimentos, negócios paralelos, royalties, imóveis e muito mais. Agora pense na regra do 1% aplicada aqui. Você não precisa criar várias fontes de renda de uma vez, mas pode começar com algo pequeno. Por exemplo, se você trabalha em um emprego fixo, pode começar um freelance em algo que já sabe fazer. Se tem dinheiro guardado, pode investir pequenos valores em ações, fundos imobiliários ou até mesmo criar um negócio digital. Pode transformar um hobby em algo lucrativo, como vender produtos, criar conteúdo ou oferecer consultorias. O segredo está em começar com algo simples e ir evoluindo aos poucos. Com o tempo, o que era apenas uma renda extra pode se tornar sua principal fonte de dinheiro. É assim que os milionários constroem fortunas, criando múltiplas fontes de renda, investindo parte do que ganham e deixando o dinheiro trabalhar para eles. Mas não basta apenas ganhar mais dinheiro. Para realmente construir riqueza, é essencial saber administrá-lo com inteligência. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Ganhar mais dinheiro é importante, mas saber como administrar esse dinheiro é o que realmente separa os ricos das pessoas comuns. E aqui está um detalhe que poucos percebem. Não importa quanto você ganha, se você não souber administrar, nunca ficará rico. Muitas pessoas acreditam que, se ganhassem o dobro do que ganham hoje, estariam financeiramente seguras. Mas a verdade é que, sem uma boa gestão, os gastos aumentam na mesma proporção, ou até mais. É por isso que vemos pessoas que ganham muito dinheiro, mas continuam endividadas. Agora, como os milionários aplicam a regra do 1% na gestão do dinheiro? Simples. Eles fazem pequenos ajustes constantes que, com o tempo, geram uma grande diferença. Aqui estão algumas estratégias práticas. Corte de desperdícios invisíveis. Pequenos gastos acumulados podem fazer uma enorme diferença no longo prazo. Reduzir compras por impulso e renegociar assinaturas desnecessárias já melhora sua situação financeira. Automatização das finanças. Criar o hábito de separar automaticamente uma parte da renda para investimentos antes de gastar com outras coisas. Ajuste progressivo dos aportes. A cada aumento de renda, destinar pelo menos 1% a mais para investimentos. Isso garante que seu patrimônio cresça constantemente. Essas mudanças parecem pequenas no início, mas ao longo dos anos se acumulam e criam um efeito poderoso. É assim que os ricos garantem que seu dinheiro trabalhe para eles, e não o contrário. E existe um fator essencial nessa jornada que muitas pessoas ignoram: o poder do networking e do aprendizado contínuo. Vamos falar sobre isso agora. Existe um ditado que diz: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. E essa é uma das maiores diferenças entre ricos e pessoas comuns. Os milionários entendem que o conhecimento e as conexões certas são ativos valiosos. Enquanto a maioria das pessoas para de aprender depois da escola ou faculdade, os ricos fazem o contrário. Eles nunca param de estudar e evoluir. Estão sempre lendo livros, participando de eventos, ouvindo mentores e se cercando de pessoas que os fazem crescer. Agora, como aplicar a regra do 1% aqui? Simples.
Leia pelo menos 10 páginas por dia de um livro sobre finanças, investimentos ou desenvolvimento pessoal. Em um ano, isso equivale a mais de 12 livros lidos. A cada semana, tente conhecer uma nova pessoa que pode agregar algo ao seu crescimento. Seja um mentor, um colega de trabalho influente ou alguém que já chegou onde você quer chegar. Participe de eventos e grupos sobre negócios e investimentos. Conectar-se com as pessoas certas pode abrir portas que você nem imagina. O segredo é entender que a riqueza não vem apenas do que você sabe, mas também de quem você conhece. Uma única conversa pode mudar sua mentalidade e até mesmo criar oportunidades incríveis para a sua vida financeira. E é aqui que entramos em um ponto crítico. A maioria das pessoas nunca enriquece porque simplesmente não se permite crescer. Elas ficam presas a hábitos que as mantêm na mediocridade. Vamos falar sobre isso agora. Você já parou para refletir sobre por que, mesmo trabalhando duro, muitas pessoas nunca alcançam a verdadeira liberdade financeira? O problema está em um fator crítico: a estagnação. A maioria das pessoas se acomoda na rotina e não busca melhorar constantemente. E é justamente isso que as impede de alcançar grandes resultados. A regra do 1% é uma das chaves para escapar dessa estagnação. Mas muitos não conseguem aplicá-la, porque não têm paciência para as pequenas mudanças e querem resultados rápidos. A verdade é que o sucesso financeiro não acontece de uma hora para a outra. Ele exige tempo, disciplina e consistência. Uma grande armadilha é a mentalidade de que não sou capaz ou não tenho tempo. Essas crenças limitantes fazem com que a pessoa se prenda ao conforto da zona de segurança, sem tentar novos hábitos ou aprender algo novo. Mas quando você adota a regra do 1%, cada pequena ação conta. Pequenas vitórias diárias podem ser transformadoras ao longo do tempo, mas isso só acontece se você realmente se permitir sair da zona de conforto. O segredo dos ricos é que eles nunca param de buscar melhorias. Eles sabem que a estagnação é o maior inimigo da riqueza. Ao contrário, estão sempre em busca de aprender mais, crescer mais, investir mais. E essa mentalidade de evolução constante é o que faz com que eles fiquem cada vez mais ricos. Agora que entendemos os erros que podem te impedir de crescer financeiramente, vamos falar sobre como você pode começar a aplicar a regra do 1% na sua própria vida e alcançar resultados impressionantes. Agora que já discutimos o poder da regra do 1%, chegou o momento de colocar tudo em prática. Como você pode usar essa estratégia de forma simples e eficaz para começar a construir sua riqueza? Vamos ver os passos para implementar essa filosofia na sua vida. Passo 1. Comece com pequenas ações diárias. A regra do 1% não exige grandes sacrifícios ou mudanças drásticas. Comece com pequenos ajustes no seu dia a dia. Pode ser aumentar 1% sua contribuição para investimentos, cortar um pequeno gasto desnecessário ou ler 10 páginas de um livro financeiro todos os dias. Lembre-se, o segredo está na constância e não na intensidade. Passo 2. Automatize seus investimentos. Uma das melhores formas de garantir que a regra do 1% funcione é automatizando seus investimentos. Configure um débito automático mensal para o seu fundo de investimento ou conta poupança, mesmo que seja uma pequena quantia. Dessa forma, você está garantindo que seus investimentos cresçam de forma consistente, sem precisar pensar nisso o tempo todo. Passo 3. Melhore gradualmente. A cada mês ou ano, busque maneiras de aumentar esse 1%, seja no valor investido, nas suas habilidades de gestão de dinheiro ou na ampliação das suas fontes de renda. Com o tempo, essas melhorias acumuladas trarão um impacto poderoso no seu patrimônio. Passo 4. Aplique o aprendizado contínuo. Por fim, nunca pare de aprender. O mundo das finanças está sempre mudando, e para continuar crescendo, é fundamental estar sempre atualizado. Seja em cursos, podcasts, livros ou eventos, o aprendizado constante é uma chave vital. Ao seguir esses passos simples e consistentes, você estará aplicando a regra do 1% e começando sua jornada rumo à liberdade financeira. O tempo é seu aliado,
e cada pequeno progresso é um passo mais perto do seu objetivo final. A jornada para a liberdade financeira começa com um primeiro passo, e você já sabe como começar. A regra do 1% é uma ferramenta poderosa que pode transformar sua vida financeira de forma simples e eficaz. O segredo está em tomar pequenas ações todos os dias e ter paciência para ver os resultados ao longo do tempo. Lembre-se, não é sobre grandes sacrifícios, mas sobre consistência. Cada pequeno passo conta, e com o tempo, você começará a perceber que os resultados surgem de maneira impressionante. Então, o que você vai fazer hoje para começar a aplicar a regra do 1% na sua vida? Seja investindo um pouco mais, cortando um gasto desnecessário ou dedicando um tempo para aprender algo novo. O importante é dar o primeiro passo agora. A sua jornada rumo à riqueza começa hoje, e com cada pequeno progresso, você ficará mais próximo do seu objetivo.